Olá, aqui eu moro. Isso aqui é uma enseada. Uma enseada é uma pequena baía. Essa enseada aqui, ela tem duas pontas que fecham, quase que fecham como que uma boca dando para o oceano. Essa ali que a gente está vendo é uma ponta e aqui do outro lado tem outra ponta, né? E tem os morros lá atrás, aqueles azuizinhos mais claros, fazem parte da ilha de Santa Catarina, que é onde se situa o município de Florianópolis. Vamos ver mais uma vez. Assim, a enseada é redonda, termina ali a entrada da água, tem a ilha de Santa Catarina, aqui tem a outra entrada da água. Hoje tem outras coisas aqui, tem casas, tem pessoas, tem diversas coisas que não havia no passado. Mas o que eu quero contar para vocês são coisas que aconteceram atrás desses morros que estão aqui na nossa frente nesse momento, né? Vamos dizer assim, vindo lá da ponta da enseada, tem os morros, e aí atrás vai ser é o que eu vou contar para vocês. Então vamos falando. Temos que começar a nossa história de hoje pelo Tratado de Tordesilhas. Em 1494, se não me falha a memória, ou 96, foi assinado o tratado que dividia o mundo em duas partes. Metade era de Portugal e metade era de Espanha. E isso vai ter muitos desdobramentos em torno do planeta, né? E podemos falar diversas vezes no assunto, que sempre é interessante. Mas aí, então, em seguida, em 1500, Portugal, que já andava pelos mares aí uns 60 anos, acaba, com certeza já sabia que havia essa terra aqui, já tinha garantido com o Tratado de Tordesilhas, resolve mandar 15 caravelas, né, com a nau de comando, com todo um aparato, né, descobrir, né, porque oficializar o descobrimento de uma terra que eles já sabiam que existia, que era o Brasil. E aí vai ter muitos desdobramentos que nós podemos falar muitas vezes, que eu peço que, se vocês tiverem curiosidades, que deixem aí nos comentários, porque eu tenho andado bastante com essas informações e tenho bastante coisa para contar. E assim, mais ao sul desse continente americano, que é Santa Catarina, é parte do sul, no litoral sul, né? Nós vamos ter os índios Guarani, que especificamente em Santa Catarina vão ser chamados de Carijós. E tem um porto que está em todos os livros de história, e que é o chamado Porto dos Patos, que quando eu era mais nova e lia a respeito nos livros clássicos de história, eu fiquei achando que ele se situaria ali no centro de Florianópolis, vamos dizer, Praça 15, Porto dos Patos, os navios que vinham meio perdidos acabavam ali, mas não foi assim. Os navios que vinham sem saber muito bem por onde estavam andando, eles não conheciam ainda a Baía Norte, não conheciam as águas ao redor da Baía Sul. Muitos entravam na Baía Sul e naufragavam, e aí vão estar muitos náufragos, e vamos ter muitos traficantes, principalmente de pau-brasil e outras riquezas, de navios de outros países, né, que não eram navios portugueses. E vamos ser degradados também, que eram pessoas que deviam alguma coisa à justiça portuguesa,
e que podia pagar sua pena vindo para as novas terras, né, ajudar a colonizar. E logo nós tínhamos diversas coisas assim que na escola a gente não aprende. Diversos ajuntamentos de homens que estavam nessas três condições, né, náufragos, degradados ou traficantes, né? Já ia esquecendo uma palavra. E então essas pessoas muitas delas vão se radicar e ficar, e não querer mais nem ir embora, no chamado Porto dos Patos, que hoje, sabendo um pouco mais a respeito de história dessa região, eu descobri que o Porto dos Patos não era lá no centro de Florianópolis, era aqui do outro lado dos morros, cujo filminho eu mostrei lá no começo, né? E ali tem um rio assim com calado suficiente para entrar navios pequenos, como eram os navios daquela época, né? Tem um lugar chamado Maciambu, que até hoje se chama Maciambu, onde moravam muitos índios, guaranis, né? Eles davam abrigo a essa gente que chegava, e esses homens que vinham da Europa, que viviam com dificuldade na Europa, né? A Europa não era rica, a Europa era suja, era cheia de doença e tal, e eles chegavam numa terra limpa, com índias lindas, e onde a abundância de comida era uma coisa sem tamanho, né? Mariscos, ostras, há relatos assim das manadas de veados e outros animais abundantes, assim como que se podia escolher, ó, hoje eu quero comer aquele veado mais gordo lá, então matava aquele e tal, como se fosse gado, assim. E essas pessoas se casavam com uma, duas, três índias e tinham muitos filhinhos, né? Em poucos anos a população aumentava bastante e viviam muito bem. A coisa foi tão rápida acontecendo assim que em 1527 tem um navio que vai passar por aqui, que é o navio de Dom Rodrigo de Acunha, o comandante. Na verdade, é entre 1526 e 1527. Que quando ele chega no Porto dos Patos, ele vê assim, aquele monte de europeus que adotaram a vida que eles diziam selvagem, né? Mas na verdade era muito mais civilizada do que a europeia. E esse Dom Rodrigo de Acunha, ele era um homem muito religioso, muito certo, né? Muito casto. E quando ele viu assim todas aquelas criancinhas, toda aquela efervescência de vida no Porto dos Patos, que era ali atrás daquele morro, né? Ele não soube o que fazer, além de mandar o capelão, que era um padre que ele estava a bordo, né, batizar todas aquelas criancinhas, e tratou de zarpar logo. Zarpar é tomar outro rumo, né? Porque dos 80 homens que ele tinha a bordo, bastante, quase 40, perto de 40, fugiram do navio para ficar ali também, né? Então a história do Brasil tem muita coisa que a gente não imagina. E ele zarpou antes que ele perdesse toda a tripulação, não pudesse mais ir embora, né? Então o Porto dos Patos, hoje eu ia contar só isso para vocês. Porto dos Patos, era aqui no continente, atrás dos morros, aqui da enseada onde eu vivo, e não era lá na atual cidade de Florianópolis como eu imaginava.
E nós podemos... Vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de assunto, que deixe dito, porque tenho muita coisa que eu posso contar até de uma maneira mais agradável, se vocês me disserem o que vocês gostariam de saber, né? Então, o que vocês quiserem escrever, né? Logo aqui abaixo. Eu queria aproveitar para deixar um abraço especial assim para Crista e para Carla, que sempre me deixa algum recadinho, e tantos outros que se manifestam, né? E pedir que, na medida do possível, vocês deixem um like e, quem sabe, até se inscrevam no canal. Podemos ir falando. Então, hoje era isso.